Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, terça-feira, dia 29 de agosto. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu lhe darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, dia 29 de agosto, a igreja celebra o martírio de São João Batista. Ao lado de Jesus e Nossa Senhora, este é o único santo que a igreja celebra o dia de seu martírio e dia do seu nascimento. Tradicionalmente, a igreja celebra somente a data da passagem, ou seja, a data da morte, visto que é o dia que este ou aquele santo e santa morrem e ressuscitam para entrarem para a vida eterna. Mas, sendo João Batista o último dos profetas e o precursor do Messias, ele recebeu de Deus e da igreja, podemos dizer, este privilégio. E desde o seu nascimento, no ventre de Santa Isabel, João Batista cumpriu fielmente a causa de sua missão, na ocasião que avisou sua mãe da chegada do Messias no ventre imaculado de Maria, quando esta visitou sua prima no período pós-anunciação. Com foco único na preparação da chegada do Messias, João Batista anunciava a conversão aos pecadores, preparando os corações para receber o batismo de fogo que Jesus ministrou a todos os seus discípulos. João era visto como meio que estranho. Comia gafanhotos, mel silvestre e se retirava, melhor dizendo, no deserto. Se penitenciava fortemente com o intuito de não se desviar de sua missão. Não teve receio algum de anunciar a boa nova, até mesmo para o rei Herodes, dizendo que ele não poderia ter se casado com a sua cunhada, que antes era esposa de seu irmão Filipe. Aliás, segundo a narrativa do Evangelho de hoje, foi esta a causa de seu martírio. Além do ódio mortal que Herodíades sentia por João Batista, devido às suas pregações chamando o rei a se converter, ela também temia que o rei se arrependesse e pudesse deixá-lo. Foi por esta questão que, quando sua filha agradou o rei, dançando no dia do seu aniversário,
para todos os convidados, então o rei lhe prometeu o que quisesse. Sua mãe, Herodíades, incitou sua filha a pedir a cabeça de João Batista em um prato. Veja, querido povo de Deus, quanta trama diabólica notamos em um cenário como este. Primeiro, o ódio de uma mulher por um profeta escolhido por Deus. Depois, a mãe que usa a sua própria filha para atrair o olhar do próprio falso marido. Porque segundo as pregações de João Batista, Herodes não poderia ter se casado com Herodíades. E ainda vemos um rei que com certeza, naquele cenário, deveria estar embriagado e a fazer promessas descabidas com a vida de outras pessoas. Ora, o contexto totalmente dramático e cheio de intrigas evoca a presença amorosa de Deus unitrino, que quer que todos os seres humanos conheçam a verdade, se convertam e se salvem. Como também vemos no mesmo cenário, o cenário que denota a presença maligna de Satanás, que quer que todos os homens se percam e não se salvem. O que pode ser traduzido que desde o tempo de Jesus existe um combate espiritual a ser travado pelos cristãos. Entre tantos detalhes, o martírio de João Batista nos molda, nos modela como devemos agir enquanto cristãos. Devemos aprender e escolher sempre a ficar ao lado da verdade que brota do coração santíssimo de Jesus. E custe o que custar, sempre defender o que é justo, assim como sempre fez João Batista. Se assim o fizermos, devemos nos preparar para combater espiritualmente as hordas de Satanás e seus anjos decaídos do céu. Então, celebrar o martírio de São João Batista nos faz enxergar que o cristão nunca deveria se esquecer que o verdadeiro combate que enfrentamos é contra a antiga serpente e os anjos caídos do céu. Então, como o salmista de hoje, devemos sempre rezar: sede uma rocha protetora para mim, Senhor, um abrigo bem seguro que me salve, defendei-me e libertai-me. Pois se assim o fizermos com grande fidelidade, sempre seremos vitoriosos de qualquer que seja a batalha espiritual. São João Batista recebeu a coroa da vitória de tantas lutas e ainda foi para o céu. Querido povo de Deus, a você que acompanha a esta homilia diária simples e singela, muito obrigado pela sua escuta diariamente. Deus abençoe a você e toda a sua família.